Virando o Jogo. Oferecimento Banrisul, o grande Banco do Sul. Banco Bom não tira seu sono, faz você sonhar. Para os imprevistos da vida, faça um seguro de vida Banrisul. Com ele, você e sua família têm proteção sob medida. A indenização é livre de imposto de renda e nem precisa inventário. Tem uma central de atendimento à sua disposição e toda semana você pode ganhar prêmios em sorteios. Você tem um sonho? Procure o Banrisul. A gente acredita que ele pode virar realidade. Muito boa tarde a todos, começando Virando o Jogo ao vivo pela RDC TV, canais 24 e 524 pelo Sistema NET para todo o estado do Rio Grande do Sul. E sempre lembrando que nós estamos com as nossas plataformas digitais, onde você pode acompanhar a programação da RDC TV em qualquer parte do mundo. Você tem a opção do nosso site, rdctv.com.br. Coloca barra ao vivo e você acessa diretamente a programação real time da RDC TV no player do nosso site. Se preferir se optar pelas nossas redes sociais, estamos com as lives de todos os programas aqui da RDC, né, através do Twitter, do YouTube e do Facebook. Sendo que você sabe, no Facebook você faz um programa junto conosco, faz o Virando o Jogo junto conosco aqui, mandando as suas mensagens. Tá certo? E tem ainda o nosso WhatsApp. Nosso WhatsApp 998159990 também para receber os seus recados. Estamos começando o programa. Claro, o assunto principal é a classificação do Grêmio, passando essa fase de grupos. O Grêmio que teve um aproveitamento 100% no segundo turno, vamos dizer assim, dessa fase de classificação da Libertadores da América e está na próxima etapa, as oitavas de final. E estamos aqui com o Flávio Valente, Otávio Hoffmann, Antônio Bavaresco e Diogo Rossi para falarmos exatamente sobre esse jogo. Tivemos um outro jogo também fantástico ontem. Aliás, a Champions League nessas semifinais, elas foram surpreendentes, né? Os dois jogos foram surpreendentes. Primeiro, vamos usar a expressão que nós ficamos agora mais aproximados depois do jogo do Internacional com o River Plate, a tal de montada, né? Remontada. A remontada, que quase que o Internacional fez, né, diante do River Plate. Então, foi uma remontada de jogo primeiro do Liverpool, perdeu por 3-0 para o Barcelona e fez 4-0, né, em Liverpool. E também ontem, só que foi fora de casa, né? O Tottenham, os Spurs, os Hotspurs, tinham perdido em casa 1-0 para o Ajax, perderam o primeiro tempo por 2-0, e aí o Lucas Moura, ex-São Paulo, ex-PSG, parece que reencontrou o seu futebol lá no Tottenham. Fez 3 gols, hat-trick, né, do Lucas Moura, 3-2 para a equipe do Tottenham. Bom, senhores, querem começar, evidentemente, pelo Grêmio, né, Bavaresco? Eu ironicamente vim até de vermelho hoje aqui, mas nada a ver. Eu falei quando ele chegou aqui, Em homenagem, né? Mas não tem nada a ver, não. Só quero deixar para não perder o fio da meada da Liga dos Campeões para depois. Sim. A Liga dos Campeões traz um ensinamento do presidente Marcelo Medeiros. Só isso. Boa manchete essa. Só quero deixar para depois. O Internacional, que por causa daquele gol no final, ou por outras circunstâncias, não vamos botar esse peso todo em cima, né, do gol, porque aí repercute no Marcelo Lomba, o Internacional deixou, com o empate, deixou de ser a melhor campanha nessa primeira fase da Libertadores. Se tivesse vencido, seria. Seria. Bom, fechamos aí o parênteses. Vamos de Grêmio, Bavaresco. Sobre o Grêmio, eu achei o Grêmio, como a maioria das pessoas que eu vi comentar desde ontem para hoje, o Grêmio jogou meio com freio. Sabe quando a gente vai subir uma ladeira, tu tá bem de pneu, mas tá inseguro, porque tá muito escorregadia? No carro convencional, que não tem tração nas quatro, você às vezes usa o freio de mão para ajudar a dar tração nas rodas e ir subindo. Puxa o freio de mão e tal. Então foi como... Nunca vi isso. Mas é lição de direção. O carro não patina, não descer, entendeu? Aí tu traciona. O fato é o seguinte... Mas não ia passar no exame de direção se dirija fizesse com segurança, isso. por favor. Né? Não ia passar no exame de direção. O Grêmio ontem jogou um pouco assim, com um olho no peixe e outro no gato. Eu estava lá no estádio, estava bastante inseguro no início, mas um inseguro que não chegou a gerar, assim, ele fez as coisas
aquela coisa de ganhar caminhando, digamos assim, que o Grêmio várias vezes fez, e se fosse num jogo normal contra esse mesmo adversário, talvez tivesse feito. Fez um pouquinho mais de força. Mas Pela insegurança. prestou mais atenção. É como tu andar num fio pintado no chão e tu andar num muro. A largura é a mesma, mas tu sabe que não vai cair se tu andar no fio. Se tu andar no muro, tu pode cair. Hoje então, ele tá com... Vá filosófico. Não, mas eu acho que é para as Com as pessoas metáforas. perceberem Leu Platão. o estado emocional Não, mas isso do ambiente. Sim, mas era normal, né? Apesar do empate classificar o Grêmio, né, o Grêmio queria dar essa resposta de uma vitória. E as lições da semana, né, Rogério? Mas As assim, ó, lições eu de digo- Barcelona, de ontem do Tottenham, né? E as lições do próprio Grêmio contra o Fluminense. Eu diria que houve uma coincidência até na questão do Barcelona. Que foi bom pro Grêmio, viu? Foi muito bom, que o Renato usou muito a expressão deu mole, né? E isso eu não concordei e muito. Parece que o Barcelona entrou num ele estilo não, semelhante. Não usou muito, tal. só 34 34, vezes. 32, O 34 varia. Barcelona parece que deu mole também. E o argentino... Ai, deu branco agora. O argentino, o atacante do Barcelona, Messi. O Messi parece que deu mole também no jogo. Não, mas jogou bem, Messi. Isso aí é uma Então, baita injustiça. O Messi não perdeu sozinho. Mas Ele só foi quero muito bem dizer, marcado. Tá, já que não me provoque Mas vocês já falando do saíram, Messi. só deixa eu terminar. Só não me provoque. Então o Grêmio jogou plugado ontem. Eu diria Sim, assim, jogou sim. plugado, jogou ligado, buscando o resultado. Jogando assim consegue o resultado. Exatamente. Eu achei- Se jogar plugado, Foi jogar humilde. ligado. O né? Grêmio fundamentalmente ninguém- tirou o salto 15. Ninguém ganha por decreto. Isso aí não o existe. Grêmio né? O Grêmio ontem- jogou plugado e conseguiu o resultado. Isso que O Grêmio aconteceu. parecia o Grêmio estava atento a questões defensivas ontem muito mais do que nos outros jogos. O Everton e o Alisson marcando muito mais, o Leonardo Gomes marcando bastante, principalmente quando o Grêmio perdia a bola no ataque. Esses jogadores tentavam recompor o mais rápido possível, porque é um defeito que o Grêmio vinha apresentando nos últimos jogos, para justamente dar uma segurança. O Grêmio, eu achei que saiu jogando várias vezes bem, saindo com um toque de bola muito seguro também, mas achei um pouco amarrado na criação, um pouco amarrado na velocidade de criação, um pouco lento, mas é um pouco normal, lento demais. Deu um Esse- Mas foi nervosismo, proposital, na minha opinião. O Grêmio deixou o jogo slow Pode porque ser. não queria trocar golpes com Fazer Não, a não trocação. precisava, né? Claro, Não mas, precisava. mas é normal o estado anímico que estava o Grêmio pelas circunstâncias todas, tanto da obrigação de classificação, quanto do revés que teve com o Fluminense. Evidente que ia ser assim, né? Os jogadores não tinham, até sair o primeiro gol pelo menos, não observavam uma naturalidade de alguns desses faltava jogadores na confiança. movimentação. Eu acho assim, duas coisas que eu achei ontem do jogo. Uma delas foi, fazia muito tempo, eu não estou falando do Grêmio de maneira específica, porque foi o Grêmio quem fez, mas não que o Grêmio não tenha feito outras vezes. Fazia muito tempo que eu não vi um time de futebol jogar pelo óbvio. É muito difícil a gente ver um time entrar em campo para fazer o óbvio. Qual era o óbvio do Grêmio? Era jogar um futebol bem jogado, direitinho, assim, sem se Suficiente. arriscar e ganhar. O jogo foi até chato. Pragmático. O jogo foi até chato. em dado Demorou para momento. passar, na minha Demorou opinião. para passar, se enrolou, o Grêmio, né, Aliás, titubeou em algumas coisas. Aliás, É. vamos ver aí a reportagem do Guilherme Paz, justamente sobre isso que nós estamos falando, a atitude do Grêmio ontem na vitória sobre o La Católica 2-0. Guilherme. A situação na Libertadores era muito complicada para o Grêmio buscar a classificação. Nas primeiras 3 rodadas, 2 derrotas e 1 empate. Mas no retorno o Grêmio reagiu. Venceu o Rosário na Arena e o Libertad fora de casa. Eu lembro que tanto o presidente quanto eu, depois de uma derrota, nós bancamos que o Grêmio iria classificar. Nós não estamos classificados ainda. Mas o mais importante é que o Grêmio vai depender da última rodada de si próprio, jogando dentro de casa para 50 mil pessoas. E na última rodada, o Católica em casa. O Grêmio, por sua vez, precisava apenas de um empate para chegar às oitavas. Só que com o Michel, obedecendo aos pedidos de Renato logo no começo, o Grêmio conseguiu muito mais. O Renato pediu isso antes do jogo, essa bola longa
tanto para o Alisson e para o Everton, que faz muito bem esse facão para sair na cara do gol. Acho que é um atalho. Dessa vez foi Alisson que dominou e abriu o placar. 1-0 Grêmio. O tricolor ainda tentou com Jean-Pierre e Everton, que pararam em Dituro. Mas foi após passe de Léo Gomes que Tassiano fechou a conta. 2-0 Grêmio. Fim de jogo. Tricolor classificado para as oitavas de final. Uma noite para Renato Portaluppi, que tanto acreditou, que tanto confiou na classificação do Grêmio mesmo com uma situação muito complicada. Conseguiu. Mas diga aí, Renato, da onde é que veio tanta confiança assim? A confiança não é no Renato. Eu confio no meu trabalho, o presidente confia no trabalho dele, mas a gente confia no nosso grupo. A nossa confiança é no nosso grupo. Não adianta a gente ficar bancando uma coisa se a gente não tem confiança no grupo. Mas o Renato ele sempre confiou na gente, tanto que nas entrevistas dele ele sempre comprava o barulho depois de um resultado negativo. E deu no que deu. Ele comprou a briga, a nossa briga, na verdade, a gente comprou a dele. E mostramos aí nessa classificação. E no momento que eu banco as coisas, que o presidente banca as coisas, é em cima justamente do que a gente tem no nosso grupo, que é total confiança. E a maior prova está aí. Toda vez que a gente banca alguma coisa, a coisa se concretiza porque a gente sabe com quem a gente trabalha. No que o Renato se refere aí que o presidente bancou? Não, é que ele disse que o Grêmio ia classificar, né? É toda a história. Disse antes, não, A pergunta do Guilherme, lá. essa resposta é a pergunta do Guilherme. A pergunta do Guilherme é, de onde vem tanta confiança? Sim. E aí o Renato disse, vem do meu grupo, vem do presidente que banca o que a gente diz, vem do presidente que banca o que a gente pede, vem do grupo que compra o que eu peço, de maneira geral, assim, falando daquilo que... Desde a derrota contra o Católica, Isso. fora, onde houve aquela reunião da comissão técnica com a direção, ali eles fecharam. E um detalhe, Bancaram, né? né? Primeiro Se eu queria bancou fazer outro. uma referência à questão do... Comentei aqui em off, o comportamento da torcida ontem, que foi muito diferente. Eu estava nos 2 jogos, então posso falar. Aliás, eu estava nos 3, mas vou comparar o primeiro jogo, que foi contra o Libertad, na Arena, com esse último jogo ontem contra o Católico. O Libertad que não tinha torcida, é esse? Tinha torcida, Tinha era o mais mesmo que número. ontem. Tinha mais Até que ontem. mais que ontem. Só que era um público de cinema. Ficou sentado. Sim, e o era o- Libertad era- botou o Grêmio na roda no primeiro tempo. Não foi o jogo do Libertad que era... Pré-Grenal. Pré-Grenal, que acabou É isso sendo o que eu tô Grenal. dizendo, mas tanto Não, o que eu quero dizer é que o tipo de público que foi ontem, independente do número de torcedores, ele foi para classificar o Grêmio. Ele não foi para assistir o jogo. Eu acho que não é o para tipo- ver um espetáculo, nem um vareio. Não é ele o- foi não para é- ajudar o time. Não é o tipo de público, o estado anímico de quem foi Mas eu me ontem atrevo a dizer que nem estava... todo mundo que foi ontem estava lá no jogo com o Não, mas Libertad. aí Alguns como é que sim, tu né? vai medir isso aí? Né? Não, tá, mas- mas é o Estado, claro. Estado porque anímico. o Eu outro, também não tenho como- o outro era um jogo de espera para o Grenal. Isso, perfeito. Esse foi o grande equívoco do torcedor. Mas né, aí, geral. mas aí é aquela coisa que o torcedor fica Renato... meio reativo. Mas é aquela ao coisa que o Renato time falou faz. dos jogadores serve para o torcedor também, com todo respeito à torcida do Perfeito. Grêmio. Mas eu fiz a crítica aqui no A dia. torcida do Grêmio também, naquele jogo contra o Libertad, pegou o salto Subiu no 15 salto. Perfeito. e foi para a Arena. Foi para a Arena. E assim, eu respeito a torcida do Grêmio, entendo que exista, e o torcedor é o único que pode ser soberbo, né? O jogador e o treinador não podem, né? Porque eles são os profissionais do campo. Mas A torcida principalmente o treinador mas não pode, acontece, né? Mas acontece muito e Acontece, prejudica, como foi no jogo contra o Libertad. Eu ouso dizer, e eu não tenho nenhum medo de dizer, que se a torcida tivesse sido um pouco mais Cobrando. empolgante naquele Isso. jogo contra o Libertad, o Grêmio teria ganhado aquele jogo, Eu certamente. ontem Porque faz assisti- diferença o Eu ambiente. assisti o jogo ontem num bar, né, aqui de Porto Alegre, e por coincidência ou não, uma feliz coincidência, ao lado de um paulista, de um corintiano,
E aí no início do jogo ele me perguntou, e a torcida, cadê? Olha, a torcida tá chegando, vai dar uns 30 mil. Pô, mas se é isso em São Paulo, não tem meio termo. O estádio tá lotado e tá todo mundo, sou louco por ti, Corinthians, e não tem. Eu achei que né? pelo caráter então, não dá pra ser decisivo reativo, né? do jogo ia ter mais... Mas tem uma coisa que a gente tem que ressaltar. E aí eu acho que tem 2 fatos interessantes da noite de ontem que vão se estender até a noite de hoje também. O primeiro é o seguinte, o Grêmio, 15 participações consecutivas classificando na fase de grupos. Assim, consecutivos, que eu quero dizer assim, ou ele não participa, ou quando participa, ele sempre chega passou, na nunca desde ficou. 90 para cá. Nunca ficou. Né? Isso aí é um negócio muito forte. É uma tradição que o Grêmio... É o que tem maior número, né? De participações ao todo, 19. Depois classificando. O Cruzeiro tem, eu acho também, o Cruzeiro nunca não classificou, mas ele tem menos participações que o Grêmio. E o outro detalhe importante é que o pote, o segundo pote, digamos, ele está quase tão forte quanto o primeiro. Vamos mostrar então. Muito interessante. Então acho que, exatamente, eu sabia, dei o gancho. Vamos colocar aí na tela então as classificações, como é que fica. Ainda temos decisão hoje, né? Nós temos que ver no grupo do Uma Atlético que é mais Paranaense, importante, na minha opinião, Atlético que é Paranaense e Boca Juniors, né? Quem fica em que primeiro? é o grupo C, se não me falha a memória. Grupo C, tá ali, ó. Grupo C e G ainda precisam definir. O G já está mais ou menos definido que o Olímpia vai ser o campeão desse grupo. Grupo C, Olímpia, Godoy Cruz, Universidade de Sucre podem classificar. Esse e é até o último ainda pode Sim, classificar. o nome dele, Mas pelo é um saldo time peruano, né? Isso, o time peruano difícil. Mas pelo saldo, tem menos 7 de saldo, eu acho. Não, e o Olímpia joga em casa. O Olímpia tá joga o Olímpia hoje é o em primeiro. casa. Então vai ser o primeiro. A O segundo decisão deve ser o Godoy é Cruz, do segundo colocado. Isso. E na outra, a decisão está entre o Boca e um empate mantém. O Atlético hoje é primeiro colocado. Com empate o Atlético vai. E o Boca, e o Boca é segundo. Pode só inverter isso aí, porque o Boca não vai Mas igual perder fica de goleada. difícil, né? Mesmo, não, digo assim, fica difícil. Claro, se tiver um Boca é mais difícil que o Atlético, mas o Atlético também é uma parada dura. Não, agora vamos combinar que é tudo cachorro grande agora. E na pior não das tem. hipóteses, só porque à luz dos números, né, Rogério? Sim. Se o Atlético Paranaense vencer o Boca Juniors por uns 2-0, por exemplo, e o Tolima vencer por 2-0 o Jorge Wilstermann fora, classifica o Tolima. Por isso que eu digo que é uma circunstância bastante difícil. É surreal, mas pode? Pode, mas eu não acredito. Mas acho que o Boca vai ganhar esse jogo, inclusive. É muito difícil o que aconteça. O Boca porque o Atlético vai querer... não tem tido um bom desempenho fora de casa. E isso não é só na Libertadores. Isso também é no Campeonato Brasileiro. É um time bastante caseiro. Agora a gente já pode aqui ir fazendo a avaliação. Por exemplo, o grupo dos segundos colocados... me parece que ali só o Emelec é que não foi campeão, né? O River foi, a LDU foi, São Lourenço foi, o Nacional foi. E talvez agora, na classificação do grupo C do Olímpia, quem é que vai ser o segundo do Olímpia? O Olímpia já foi campeão. Não, mas o Olímpia deve ficar no Godoy primeiro Cruz. pote. Godoy Cruz. O Godoy Cruz não foi campeão. Não, então nós seremos como segundo colocados apenas 2 dos 8 que não foram campeões. E aí vem para o nosso lado, né? O Internacional, por exemplo, para pegar um time brasileiro, conforme o jogo de hoje à noite do Boca Juniors, Grêmio ou Atlético Paranaense, conforme for. Já o Grêmio... As chances de pegar brasileiro são muito grandes, porque... Muito grande. Eu vou dizer São assim, 5 ou 4. Eu vou dizer... Tu vai querer Grenal já, Diogo? Não, eu não quero Grenal. Eu sou assim, ó. Eu sonhei essa noite aí com o sorteio, tá? Tu sonhou? Sonhei com o sorteio essa noite. Conseguiste dormir essa noite ou sonhaste acordado? Não, 3 horas O Grêmio vai pegar o Libertad. O Grêmio vai pegar o Cruzeiro. Não, Cruzeiro não. E o Internacional vai pegar o Boca Juniors, que vai ficar em segundo. Não, Foi o que eu sonhei. Então tá, o meu sonho vale mais que o teu. Meu sonho é o Grêmio vai pegar o Libertad. Não, o teu é um desejo, e o né? Inter vai pegar o Emelec. Não, O teu Emelec é não. desejo, o Emelec meu é não, sonho. foi. Bom, Olha, desses casca-grossa, mas eu vou te dizer aí, ó. Um que eu acho palatável para o Grêmio é o Flamengo. Mas vou te dizer, O Flamengo não seria pro que está jogando o Flamengo hoje. Se eu tivesse que fazer um indicativo... o Flamengo, tu quer... Eu vou explicar depois por que eu não quero o Flamengo. Pode fazer uma opção de um mais fraco. Eu vou dizer assim, mas o Flamengo, vou ser mais ousado. jogando, é palatável. Vou ser mais ousado que o Bavaresco, tá? Vou ser ousado por ele. O único adversário que eu acho que o Grêmio não tem que pegar, que tem que fazer mandinga braba para rezar para não pegar... É o Grenal? É o Inter.
Os outros, todos o Grêmio classifica. Eu não gostaria, porque Até Palmeiras e aí Cruzeiro. Cara, eu vou te dizer que eu não... Sem nenhuma soberba, o que eu vou dizer, né? Vai dizer que nem o Renato, né? Não. Eu vou dizer que hoje eu tenho zero preocupação se o Grêmio pegar o Inter ou qualquer outro adversário. Mas eu acho que assim, é difícil a gente projetar o confronto, apesar do sorteio ser na segunda, de jogos que só vão acontecer depois da Copa América, né? Também acho. A gente não sabe como é que os times vão estar. O Grêmio pode não ter Everton, pode não ter Cânimo Não, mas vendidos, isso pode, aí já ouvi pode falar. ter... Mas o Grêmio vai ser Não, forte mas aí- igual, assim como os outros. Podem Claro que vai perder ser o forte. Inter, perder o Iago, perder não sei quem. Sim, vai ser forte. Só que um time pode recuperar o futebol, como pode começar a jogar mal nesse tempo. Tem muito, Então muito tá tempo pela visto ali, frente. falta só decidir as posições no grupo C e no grupo Posso G. só dar um adendo, Rogério, sobre isso ainda, tá? Só para Sim. não nós ter vamos que voltar ao continuar assunto. falando, eu estou dizendo que já pode tirar ali o quadro. Assim, ó, o Grêmio, por que eu não quero que o Grêmio pegue o Flamengo e gostaria que desse um empate entre Boca e Atlético hoje? Porque o Grêmio vai ter vários times com 10 pontos vivos. E aí o Grêmio passando, aí eu tenho que ser otimista, achar que o Grêmio pode passar das oitavas, ele tem alguma chance de nas fases subsequentes ter o segundo jogo em casa. Não na última, na penúltima, aliás, dificilmente, porque daí ele vai pegar o Inter ou algum time que foi primeiro. Sim. Mas ele, quanto mais times com 10 pontos que nem ele, Ficarem. maior a chance matemática dele fazendo mas 6, por mas exemplo. é muito difícil. O Boca hoje, por exemplo... Não, se der empate, eu tô falando. Não, tudo bem. Mas eu acredito que o Boca vença o Atlético Não, hoje. tudo bem. Porque o Boca vai entrar porque ele Mas tem, aí o como ele Atlético tem fica esse com risco. 9. Esse risco. Não, tudo bem, mas o Boca aí já vai passar dos 9 pontos, vai passar para os 11 pontos. Eu te entendi, Rogério, mas Entendeu? eu quero dizer o seguinte, eu falei sobre o Flamengo. O Flamengo foi primeiro com 10, igual o Grêmio. Sim. A campanha do Grêmio, inclusive, acho que tem mais vitórias, embora isso não conte. Não, só a pontuação que acaba agora. Não, digo, Fora de contagem. não, digo, o desempate é saldo, saldo. não é vitória. E o Flamengo fez 6 naquele time ruim lá, São José. Mas é a mesma situação que vale para o Internacional. O Internacional ficou com a terceira campanha, é isso? Mas só vai fazer diferença na semifinal. Não, mas tudo bem, mas... Porque até lá ele vai pegar segundos, provavelmente. Não, tudo bem. provavelmente- Provavelmente seja isso. Pode ser que não. Hein? Não, pode ser que ele pegue algum primeiro, elimine o segundo, por exemplo. Sim, nas oitavas, já nas quartas E aí ele já tem uma... Por pegar exemplo, o Palmeiras... por exemplo, Cruzeiro. por exemplo, nessa teoria, o Grêmio é segundo. O Grêmio vai enfrentar um primeiro, passando para as quartas, Nesse- vai continuar sendo um segundo de 10 pontos. Nesse Não, sorteio... mas se ele pegar... Se ele, no cruzamento, isso que eu quero dizer... No cruzamento ele vai cruzar mais adiante com o vencedor de Flamengo e sei lá quem, e o Flamengo passar com 10 pontos, e digamos que o Flamengo passe com 4 nas oitavas e o Grêmio com 6, o Grêmio joga a segunda em casa. Isso que eu quero dizer. Não, mas o que o Diogo está dizendo é que matematicamente é possível. não continua soma mais. contando Soma, mais. continua. Não soma. Não Continua. Não continua. Continua. Quem disse está errado, não continua. Olha... Diz uma Não coisa, o continua. sorteio- Não, a soma de pontos, nós falamos isso aqui. Não que continua. Não soma. Não continua. Na Libertadores Não é o soma contrário mais. do Campeonato Gaúcho. Deu, acabou, não soma mais. O sorteio define também o chaveamento. Isso já é direto. Já vai direto. Não tem mais pro sorteio, é chaveamento. só sorteio só para as oitavas. Isso. Depois já está cai- definido. vai definir E o outra coisa, chaveamento também. hipoteticamente um time se classificando com 9 pontos, por exemplo. O caso em primeiro do lugar. Paraná... Ah, não. Em primeiro lugar. Não tem como acontecer esse ano, mas já aconteceu em Sim. outros anos. E um segundo que classificou com 12, o de 12 joga a segunda fora, porque ele é segundo. Sim, mas depois, se ele cruzar mais adiante, aí joga a segunda em casa. Não. E só se ele pegar um time que fez menos pontos que ele e foi primeiro. Aí sim. É isso que eu tô falando. Mas depois. Depois, não agora. Só que o somatório da primeira fase, não soma depois. Entendi. Ah, então isso é importante a Ou gente seja, o Grêmio é o esclarecer. terceiro segundo. Tá? É isso aí, é o terceiro Ele é o terceiro segundo. segundo, ele é o décimo, digamos, Se tem 8, 9, 10, se 11. porventura nas quartas de final o Grêmio pega o primeiro que foi segundo, Sim. o Grêmio joga a segunda fora. É, Aí o perfeito. Internacional é o quê? Joga a segunda fora. O Inter é o terceiro melhor. É o terceiro dos Só tem primeiros. dois Isso. times, Só dois Palmeiras times e tiram do Cruzeiro. Brasil. Palmeiras e Cruzeiro. Só se pegar Isso aí. Palmeiras e Cruzeiro, o Inter joga a segunda fora. Aí é que eu lamento que o Internacional tenha deixado escapar essa oportunidade, porque, como eu disse ontem, esse jogo lá em Buenos Aires contra o River Plate era um jogo de compadre. O Internacional podia Mas ter valeu, jogado. né? Os dois acabaram jogando um jogo a valer. Não, mas eram os dois com Era time de reserva. compadre, mas não Com foi vários amistoso. reservas. Tudo bem. Times mistos. Tá, vocês vão Não, querer foi me amistoso. dizer que o River Plate, nas oitavas, nas quartas ou na semifinal, ou se chegar numa final, vai ser aquele River Plate Não que vai, nós vimos não jogando. Que é isso? Nós tudo sabemos bem, que não, por mas isso que o eu estou jogo dizendo, valeu, né? tô dizendo que era um jogo ideal para o Internacional É, jogar, verdade. por essa...
A mesma coisa que eu falei a respeito do que o Grêmio conseguiu fazer no ambiente do jogo lá contra o Libertad. A mesma coisa, o presidente Romildo, a direção do Grêmio, foram muito habilidosos em todas as ações que fizeram. Mas ali o Grêmio dependia muito daquele jogo, não era o caso do Inter. O Grêmio, mas o Libertad não. Não, o Libertad não. Mas tu está comparando que no caso o Inter não precisava também daquele jogo. Não, mas o Inter tinha a grande oportunidade de que, como não era um jogo guerreado, bom, tá, entendi. por isso que eu digo que é um, se aproveitar disso. Se aproveitar disso. Então, olha, o que nós falamos muito sobre... E deu sobre sorte no andamento do jogo. Desculpa, Rogério, eu não estava aqui ontem. O andamento foi bom para o Inter. Foi uma virada inesperada no momento que o Inter estava muito pior no jogo. Não vou entrar no mérito da legalidade do gol de impedimento, mas eu estou falando do momento do jogo. O Inter estava pior no jogo. E achou o gol do Sobis. Do Sobis, claro, nós falamos isso ontem, exato. O Internacional tinha tudo. E depois, quando o Internacional teve a oportunidade, fica muito marcado o gol de empate no final da partida, porque foi nos acréscimos. Mas o Inter teve muita chance. Mas o lance que, para mim, inclusive, define que o Potker não pode mais jogar no Internacional é aquela arrancada maravilhosa dele, era só dar ou seja, meio a bola, que aquilo foi o que é o Potker. Pior que muito físico e pouco cérebro. Mas ali o Internacional, claro que não podia se imaginar que o Cruzeiro fosse perder, né, para o Emelec no fim do jogo também, tudo, mas era uma possibilidade. Só que tem uma questão aí também, né, Rogério? O Odair poderia ter escolhido um outro jogador ao invés do Potker, né? Mas é a opção dele. Mas por que ele tem sempre essa opção? Aí eu vou ser parceiro de muitos colorados que eu fiz queixar nas redes sociais. Por que ele escolheu o Potker? Por que não escolheu o Sarrafiore, por exemplo? Que é um cara que estava em ascensão, aí são aquelas razões. Aí ele sempre com a mesma opção. Isso eu não condeno tanto. Aí chama. Vocês vão enlouquecer. Aí chama. Mas isso eu não condeno tanto, porque talvez um outro jogador que o Odair tivesse colocado não teria dado aquela arrancada, porque é uma arrancada mas criaria outras chances, talvez mais claras, pelo jeito que estava o jogo. Aí nós vamos chegar àquela história. Por que hoje o Nico Lopes, que é titular, e antes, quando não era o goleador da equipe, era preterido pelo Potker? São coisas lá. Como é que tu vai avaliar isso? É a cabeça do treinador, é a influência da direção? Neste momento, o Sarrafiore entrou muito bem contra o Flamengo. Por que o cara não aposta no Sarrafiore? Por que o Potker tem mais opção? Que é a melhor opção que o Sarrafiore? Por quê? Porque o Sarrafiore, quando entrou na função do D'Alessandro, como o e não como extrema. E o Potker, quando entrou como extrema. Ele não ia botar... nem entrou. Não, quando ele jogou no outro jogo, será que ele jogou como o e não como o extremo, pela esquerda ou pela direita. Ricardo Noronha, que naquele jogo não poderia só no Grêmio. Fazer uma coisa um pouco diferente. É que a gente não terminou o Grêmio ainda. O Ricardo Noronha, ele fez uma pergunta no nosso WhatsApp aqui, que eu acho que é o que vai nortear os próximos dias do Grêmio aí até a parada para a Copa América. Michel deu equilíbrio ao meio de campo do Grêmio, jogou muito. É isso aí. É o Ricardo Noronha de Porto Alegre. Mas aquilo que eu... Mas a circunstância do jogo... Só um pouquinho. A circunstância, se o Grêmio jogar daquele jeito, digamos, no jogo do Campeonato Brasileiro contra o Atlético Mineiro... Contra o Corinthians fora, sábado. Não, o Corinthians fora é diferente, que daí até o Grêmio o Corinthians vai tentar ter uma iniciativa. Tá, tu não quer o Michel no time? Não, deixa eu explicar, calma. Não é que eu não quero o Michel. Aquele time de ontem, eu fui específico, aquele time de ontem, Michel e Maicon. O jogo fica lento. Para determinadas circunstâncias tá ok. Tá, tudo bem. Mas para outra circunstância não vai dar. Não, mas tem uma situação. Quem tu vai tirar na outra circunstância? Bom, outro joga, na minha opinião, se tu quer jogar com o Michel, ou tu joga com o Michael ou com o Matheus. Não dá pra jogar. Eu acho que é isso aí que vai agora. Porque o Jean-Pierre vai parar, né? Mas os times costumam ter... Jean-Pierre vai ser parar. avaliado, Então vai ser Luan. E será que já não vai ser? Eu aposto no Tassiano. Tassiano está em primeira opção dessa vez. Tudo bem, mas e daqui a pouco não pode ser o meio-campo entrando o Michel e permanecendo o Matheus e o Maicon? Não, isso foi o que eu falei, mas o Diogo tem razão numa coisa. Nesse jogo do Corinthians, especificamente, ele não vai precisar pensar. O Maicon vai dar uma descansada. Porque fisicamente, nesse jogo... O Tardelli ainda não volta casa bem, permanece no Michel, volta o Matheus Henrique. E joga o Tassiano no lugar dele. A visão do São Paulo está ótima. A visão do Otávio é boa. O jogador do meio do lugar de Jean-Pierre é o Tardelli, que está Não, mas o Tardelli está lesionado. Se não tivesse... Sim, mas seria ele naturalmente. Bom, eu, na minha opinião, seja qual for a formação,
da segunda metade do meio campo para frente, que a primeira metade para A mim é a tua primeira proteção tem que ter da o zaga, é o Michel. Hoje, né, para o Grêmio ter de Segurança. volta essa segurança, Concordo essa consolidação defensiva, Olha como os zagueiros ele precisa. E cresceram. depois o seguinte, o Michel, além disso, nós vimos ontem, o Michel é um jogador da bola longa, do lançamento, não é do balão. Não é toda hora, mas ele faz. Mas não pode ser toda hora. Não, Não pode ser toda hora, Me porque tira senão uma a dúvida. marcação fica fácil. O Grêmio teve nos últimos jogos, do Libertad para cá, só 2 jogos que ele não levou gol. Foi contra o Libertad E ontem. e ontem. Libertar Matheus Henrique e Maicon, não jogou Michel. É que o exato. Michel ontem Então- jogou bem, né? Nem sempre ele joga aquilo que ele joga, né? Não, mas é que ele, Ele é deixa duro, o às time, vezes, Mas é ele aquilo deixa assim, o time lento. Foi que Eu acho assim, eu lembro de ter comentado aqui na segunda-feira. Por isso que o Michel, em hipótese alguma, pode jogar na zaga. Porque no Brasileirão, nas próximas rodadas, vai ter Jeromel ou Kahneman sendo poupados. O Jeromel e o Kahneman, inclusive, podem ir para a seleção, vão sair antes. O Michel não pode ir para a zaga porque precisa, às vezes, do Michel na frente da zaga. Você não tem Mas 2, só agora- tem um. Tá, mas agora o Michel precisa... vamos combinar que nessa janela vai vir um zagueiro pro Grêmio, né? 2. Não, Com não, certeza, 2. é. E mais, agora o Paulo Miranda parece que já ia treinar com bola hoje. Isso, hoje, detalhe. É, né? voltar. Ô, na Diogo, hora, eu né? tenho uma outra Talvez dúvida fique no só. banco. Não é nem pra gente debater agora, mas é pra gente qual é a pensar, dúvida? talvez demande mais tempo pra gente pensar isso. A mesma dúvida que eu tenho sobre eu não vi o Luan jogando com o Matheus Henrique mais tempo, pra saber se foi o Jean-Pierre que mudou o time ou se foi o Matheus, é a mesma coisa que eu tenho sobre Michel e Matheus. Eu não vi Michel e Matheus, porque o Bavaresco usou uma expressão que o time fica mais lento com Maicon e Michel. Isso. Será que o time fica mais lento por causa dos dois ou por causa do Maicon? Concordo contigo. Ah, é? Mas eu De acho que repente, mas eu sábado acho que a gente vai sábado dar a gente pra vai ver. perceber Só isso. que daí sábado a gente vai ver tudo junto de uma vez só. Michel, Matheus e Luan. É, bom, quem sabe, né? Quem sabe, né? Quem Ou sabe. Tassiano. Sim, Luan- vocês já estão tirando o Maicon do jogo. Não, eu acho que o Maicon não joga. Não, ele É descansa. por uma preservação, não é pra questão Preservação. técnica. Ele jogou super Se bem. ele jogar, vai me surpreender Me muito. dá a tua manchete de novo do Internacional. O presidente Marcelo Medeiros precisa aprender com a Liga dos Campeões. Em seguidinha a explica gente bom, vai né? falar sobre isso. Banrisul Digital, um aplicativo completo para simplificar a sua vida com toda a segurança, claro, para quem é cliente Banrisul, né, que tem o Banrisul Digital. Se você, cliente Banrisul, não tem ainda, não está usando o aplicativo Banrisul Digital, baixe o aplicativo e comece a usar hoje mesmo. Banrisul Digital, clique e simplifique. Vamos à mensagem do Sesc e já voltamos. Viaje com o Sesc, viaje com tudo. Pacotes turísticos nacionais e internacionais com condições acessíveis para todo mundo poder viajar, até quem não é comerciário. Buenos Aires, Montevidéu, Fortaleza, Gramado e muitos outros destinos. Todos em até 12 vezes sem juros. Curtiu? Tem mais! Confira no Sesc da sua cidade ou no site sesc-rs.com.br. São destinos incríveis com condições imbatíveis. Viaje com o Sesc, viaje com tudo. Viaje com o Sesc, acesse o site do Sesc, sesc-rs.com.br e veja quais são as opções aí de pacotes turísticos nacionais, roteiros nacionais e internacionais, que é mais adequado, que mais serve, né, no seu bolso. Bom, o Internacional, foco no Campeonato Brasileiro agora, né, para esse jogo diante do Cruzeiro, né, jogo importantíssimo para o Internacional. Quem traz as informações é o repórter Pedro Oliveira. Pedro. A Libertadores vai ser deixada de lado. Classificado, o Colorado só volta a jogar pela competição continental em julho, depois da Copa América. Agora, o foco é no Brasileirão. O Colorado joga em casa contra o Cruzeiro e a situação não é das melhores. Afinal, o Internacional está em 15º lugar. São 3 jogos e apenas uma vitória. Com uma derrota para o time de Minas, o Colorado pode entrar na zona de rebaixamento. Patrick é o único desfalque, que sofreu uma lesão muscular contra o River Plate. Desta maneira, o time no domingo deve ter Lomba, Zeca, Moledo, Cuesta e Iago, Edenilson, Dourado e Nonato, Nico Lopes e Sarrafiori, Paolo Guerreiro. Você não vai conquistar nenhum título disputando 3 competições e 3 competições muito difícil. Você não vai conquistar se você não usar o grupo. E o grupo está dando boa resposta, isso é o que mais importante, é o que deixa todos nós muito felizes. É justamente esse grupo que Odair usará nas próximas semanas. Depois de enfrentar o Cruzeiro, Colorado recebe o CSA.
Ainda em casa, mas estreando na Copa do Brasil, o Inter enfrenta o Paysandu. No dia 26 de maio, o grupo de Odair vai até a Vila Belmiro jogar contra o Santos. 3 dias depois, enfrenta o Paysandu novamente, pelo jogo de volta da Copa do Brasil. Ou seja, dentro de 18 dias, o Colorado terá 5 partidas. O projeto é esse que a gente está fazendo. A gente observa as situações todas, avalia departamento médico, físico, técnico, e o mais importante de todas essas avaliações é a confiança e o dia a dia dos jogadores que estão treinando. Todos estão buscando o seu espaço, querendo o seu espaço. Mas qual é o grupo que ele vai utilizar, então? O dele. É a força do grupo dele. Mas vai usar titulares sempre. Não vai ter... Sim, a ideia é que vai usar titulares sempre que der. Se tiver que poupar, vai ser uma outra. Não vai ter time reserva como contra a Chapecoense mais. Eu estava procurando na minha watch party aqui, alguém tinha falado do... tá aqui. Foi o meu sogro, o Esteban Lebed, de que o Potker está indo para o Botafogo, é isso? Tem uma negociação nesse sentido. E Bom. talvez o Marcinho, lateral direito do Botafogo. De novo? Que triste o fim de carreira do Potker, está indo para o Botafogo. Quantos laterais o Inter vai trazer? Vai ser o sétimo. É uma possibilidade, não é certo. Não, mas tudo bem, mas olha aqui, como eu disse, depois do lance que ele fez... E aí o Zeca... Depois do lance que ele fez, o Iago deve estar sendo negociado mesmo. Não, então o Zeca tem que vai fazer. Para a esquerda. Não dá, acho que o Potker já deu a contribuição dele para o Internacional. Já se esperava. História aí. Foi uma boa esperança, né? Porque ele teve na Ponte Preta um momento arrasador de fazer gol a toda hora e não deu certo. Também não vamos mais do que 30 segundos para o Potker aqui no programa, chega, né? Pô, pelo amor de Deus. Diogo, me diga aí qual é o que o presidente Marcelo Medeiros tem que aprender com a Champions. Ontem chegaram na final da Liga dos Campeões 2 treinadores que um não ganha nada há 4 anos e o outro não ganha nada há 5 anos. 2 projetos que foram remontados 2 vezes com o mesmo treinador. Klopp faz 4 anos que está no Liverpool, chegou na final da Liga dos Campeões no ano passado, perdeu todas as competições da Liga Europeia que disputou, perdeu o campeonato inglês, perdeu as Copas e foi mantido. Pochettino foi contratado em 2014 pelo Tottenham, nunca ganhou o campeonato italiano, o campeonato inglês, perdeu 2 vezes sendo líder do campeonato inglês em 2 temporadas consecutivas. Faz 2 anos que ele não contrata um jogador sequer, que ele não traz um reforço. O que o Marcelo Medeiros tem que ver com isso? Pode manter o Odair. Para ele não... Não, mas vem cá, o Pochettino e o Klopp, eles começaram cada um nesses times. Eles começaram as suas carreiras de técnico. Mas o planejamento com eles foi bem montado e deu resultado. Mas eles começaram, foi o primeiro clube deles. O Klopp, por exemplo, começou no Borussia, num time tão grande quanto o Liverpool. E não foi no Liverpool. Teve em 3 finais, se não me engano. 3 finais de Liga dos Campeões, perdeu todos. E o treinador do Tottenham começou no Tottenham também? Não, começou primeiro no campeonato do futebol argentino, depois foi pro Tottenham. Não, era isso aí. É que o pensamento europeu mas é planejamento, né? diferenciado do nosso. Não adianta. Nós somos mais isso aí não tem nada a ver. O que eu estou falando é o seguinte... Com todo o respeito, não tem nada a ver. Ele é bom, né? Ele não entendeu. Não, ele entendeu. Não, ele aqui não entendeu. Ele não entendeu. O Flávio não entendeu, evidente. A pergunta que eu fiz para o Diogo, o Flávio não captou. Não, eu captei. O Odair está iniciando no Inter, não tem outro passado em relação àqueles citados que têm passado. Claro. Né? Só que o Odair faz um bom trabalho e os títulos não vieram ainda. Daqui a pouco virão. Dá uma segurada no Odair mais um tempo. Não tem que demitir o Odair se não ganhar o Campeonato Brasileiro, se for desclassificado agora da Libertadores. Tem gente que já quer. Torcida, tem gente que quer. Não, manda o Odair embora porque não ganhou nada, não ganhou o Gauchão. Não é isso aí. Isso aí pode ser um pensamento até de torcedor. Mas às vezes a torcida se contagia, a direção se contagia por isso. Eu volto ao meu pensamento que foi o do final do ano passado. Ótimo, mas esse era o limite. Tá? Agora, o Internacional precisava esse ano, a não ser que estejam satisfeitos com a produção do Internacional, com o futebol que o Internacional vai jogando. Né? Eu entendo que o Internacional já precisaria ter um outro treinador, um treinador mais rodado, um treinador mais escolado do que o Odair. Não desconheço que ele faça um bom trabalho, tá? Mas entendo que esse é, hoje, o limite do Internacional com o Odair. Tá, mas então o que tu me disse sobre o presidente do Liverpool que o ano passado viu o time dele tomar uma sapecada na final para o Real Madrid, na Liga dos Campeões,
e não demitiu. Era o limite máximo do trabalho dele. Não. Era a final da Liga dos Campeões. Mas eu acho que... E não vamos É um longe. treinador que já tinha mais cancha, já tinha mais corrida, já tinha mais experiência. Mas que e perdeu. tudo isso do que... Mas não é questão Chegou no do limite perder. máximo. Mas eu não estou falando do perder. Eu não vi o limite dizendo do Odair isso. ainda. Como não? Qual é o limite que ele te mostrou? Ele pegou um time ruim e botou em terceiro lugar no Campeonato Brasileiro. Nós vamos voltar a uma discussão onde nós temos dois pontos de vista que são diametralmente opostos. Mas o time era ruim. Esse é o teu. Eu não acho que o time do ano passado... O time do ano passado era bom. Mas se você pegar o time desse ano, qual é a diferença significativa que tem no time titular, tá? Do ano passado para esse ano? A afirmação do Moledo, a afirmação do Zeca. Mas aí nós vamos partir para a Não, afirmação. conjunto. Eu acabei de hoje dar tem um outro algum exemplo conjunto. aqui para o Flávio Mais Valente, um ano do que era a Vanderlei. questão de preferir o Potker em detrimento do Nico, ou seja, não fazer um esquema onde privilegiasse o futebol, a qualidade, privilegiava a força, que era com o Potker. Então, nós temos opiniões, nós não vamos chegar num consenso nisso. Eu continuo com a minha opinião de que o Internacional, o ano passado, pela parceria que estava em volta dele, disputando outra ou outras competições, o Internacional tinha que ter avançado e tinha que ter conquistado já o título brasileiro o ano passado, pelas circunstâncias todas. E faltou esse gás para o Odair. Internacional, É a minha opinião. Posso fazer um comentário aí agora? Uma coisa é o cara chegar na final, ser competitivo. Final, tu chega, tu ganha, tu perde. O Grêmio, vamos lembrar, já que está salientando tanto, o Grêmio em 2005... Ele sobe na Batalha dos Aflitos, 2006 ele é terceiro no Brasileiro, 2007 ele é vice-campeão da Libertadores. Ele não ganhou, mas ele foi aplaudido pela torcida. Tudo bem, tomou 7 gols, ele não 6, sei lá, 5. Não, o treinador saiu, tá, mas chegou numa final, foi competitivo. Se o Internacional não chegar numa final, chegou esse ano do Gauchão só, mas o ano passado não chegou. E esse ano, se ele esse ano não chegar numa final, pelo menos chegar na final, entendeu? Eu não vejo como sustentar, não é eu que acho isso. Não é eu que acho que tem que sair do... Vamos fazer o seguinte. Estou fazendo só um pouquinho. Tu tá falando de 32 meses de trabalho aí. Eu tô falando de 17. Aí o Inter 32 traz... do quê? O tempo do Mano foram 32 meses de trabalho. 2006, 2007 e 8 meses em 2005. Sim, mas nós estamos, mas ele também está falando, ele também está falando de uma chegada numa final de Libertadores. Sim, mas em e não numa final de meses, Campeonato Gaúcho. não em 17. Então eu vou ser mais explícito aqui. Para quem chegou no terceiro lugar do Campeonato Brasileiro, vamos lá, vamos considerar os fatos positivos. Terceiro lugar do Campeonato Brasileiro. No teu critério, teve um acréscimo de qualidade no elenco. Tá? Era obrigação esse ano ganhar o Campeonato Gaúcho. Mas o outro lado era obrigação. E o que nós vimos no primeiro Grenal, inclusive. Ele não o que enfrentou o melhor time do Brasil? O que aconteceu? Não. É critério de achar que o Grêmio é ou não é. Não, mas é um bom time, vamos combinar. Como é que foi a disposição tática do Internacional? Não perdeu? O Rogério tem razão, mas exatamente, não perdeu pro Inter. Grêmio. É esse o limite. E o primeiro Grenal foi muito melhor que o Grêmio. É esse o limite. Não foi. Não foi. Não. Quem foi o craque do jogo do primeiro Grenal foi o Paulo Vitor. Não foi. Pelo amor de Deus, o Diogo. Não. Vocês estão esquecendo. Vocês querem derrubar olha o chute do Everton que o goleiro do Inter pegou foi um Grenal equilibrado. Quantos Paulo Vitor salvou? O Inter teria que ter... O Paulo Vitor salvou uma com o pé do Nicolau. 3 chutes o Paulo Vitor Mas salvou. aí vocês estão esquecendo os primeiros 30 minutos de muito mais volume de jogo em casa. Tá bom. Se a direção do Inter traz o Abel, que é o treinador que a direção mais gosta, e perde, já tá tudo não ótimo. estaria com esse desempenho que o Inter tem agora. mas Com o Abel, que é um baita treinador, que é campeão do mundo. Ô, Mandiná, me dá essa tua bola de cristal aí. Mas com certeza, olha o trabalho do Abel. Me dá os números da Mega Sena aí. Mas basta ver Flamengo e Inter. Como é que vai fazer essa análise? Mas Flamengo e Inter, olha o Flamengo do Abel hoje. Como é que vai fazer? O Flamengo do Abel com aquele monte de craque, o Abel Mas não o tá conseguindo Flamengo do dar time. Abel é igual o Flamengo do Barbieri, igual o Flamengo é amarelão na Libertadores. É amarelão. Mesmo com o Abel. É amarelão. Ontem não entregou porque o Penharol chora. De ruim. Chora. Então, se fosse um time, é o se Flamengo. fosse a Católica ontem, que é um timeco, teria ganho do Flamengo. Não, se fosse o Libertad, tinha ganho. Não, se fosse o Libertad, era 3-0. Se fosse o Flamengo pediu pra perder. Vocês viram o jogo do Flamengo? Eu vi, mas o Flamengo errou todos os gols. Jogo contra um time bom teria perdido. O time que cria 12 oportunidades. E não faz nenhum gol. Bom. Criador. Então o Grêmio massacrou o Santos. Tu elogiou o Grêmio que perde assim?
Não, mas eu elogiei a disposição do Grêmio. Não achei que o Grêmio estava certo perdendo Qual o é a jogo. disposição que o Flamengo teve? É muito Cara, parecida. foi ridículo, foi banana. Fora o Vitinho que perdeu aquele gol ridículo. Não, mas todos. E o Gabigol, que é uma boneca, cara. O cara chega na frente do goleiro e se ajeita, pentei o cabelo pra fazer o gol. Que isso, cara? Pelo amor de Deus. Tomara que time era- banana. Time banana. Eu tô torcendo que o Grêmio pegue o Flamengo. Vou dizer- É bom pegar o Flamengo. Vou dizer o seguinte, é que nós falamos do Libertad, o Libertad até foi um time mais qualificado, tá? Mas se fosse do grupo do Internacional, o Palestino, por exemplo, Poderia ter ganho. o Palestino ganharia, pelo que o Porque Palestino chutaria no mostrou. gol. É que o Penharol Penharol deu um chora de chute no ruim. gol. É o chute Penharol que o é Palestino, muito ruim. que o Penharol Muito deu, o ruim. César defendeu. Bom goleiro Muito César. ruim. Sim, ele fez uma defesa. Bom goleiro do César. por sinal. E é bom goleiro mesmo. Vou fazer uma mandinga aí, eu quero que o Grêmio pegue o Flamengo. Eu não tenho nenhum medo. Seria uma eu baita gostaria. disputa e o Grêmio para Eu gostaria. Tá, então vamos lá, já que vocês querem Tem isso. que lembrar que o Flamengo Tá. tem tempo para treinar, Então, né? então depois vocês tempo Mas para vai vocês. trocar o treinador? Não vai Tempo- perder ninguém, né? Vai trocar o treinador? Não vai trocar. Tempo para vocês pensarem, tá? As combinações que vocês gostariam para a próxima fase, para as oitavas da Libertadores, para Inter e Grêmio. Em seguidinho. Projeto Conexão de Ideias, um circuito de palestras com o objetivo de debater importantes temas sociais como educação, sustentabilidade, bem-estar, criatividade, inovação e superação. A maratona prevê a realização de 40 palestras em 39 diferentes cidades do Rio Grande do Sul. Esse é um projeto que tem a iniciativa do Sistema FEComércio Rio Grande do Sul, SESC e SENAC, em parceria com os sindicatos empresariais locais. E hoje nós teremos em Livramento, Santana do Livramento, a palestra do atleta paralímpico Fernando Fernandes. Ontem ele fez a palestra em Pelotas e hoje é o dia de Livramento receber Fernando Fernandes, nosso atleta paralímpico. Vamos à mensagem do Zafari e nós já voltamos então aqui com o desejo de cada um de nós outros aí para a próxima fase da Libertadores da América. Instante só. Muito bem. Vamos, então, só fazendo uma referência, o Lucas Moura, tá? Ele... Vocês falaram aqui antes, ele deve ser convocado pelo Tite, é isso? O Não, Diogo eu torço que seja, né? Eu torço que seja, porque a temporada do Lucas, ela é muito parecida com aquilo que ele fez ontem. Aquilo é o extraordinário. Mas ele fez jogos extraordinários contra o Manchester United, contra Ele o fez um próprio gol Liverpool. importantíssimo que né? classificou o Tottenham, se não Isso. me engano. Então é importante isso. Na fase anterior, na fase de grupos, tá? Ele fez o gol que classificou. É, e o Tottenham, a despeito do resultado na final agora, dia 1º, né? 1º de junho, 1º de sábado. junho, Em sábado. O Madrid. Tottenham já deve estar na No Champions Wanda do ano que Metropolitano. vem, pela classificação do campeonato inglês. Sim. Ele é o terceiro colocado hoje, né? E o quarto era o Manchester United que perdeu a vaga. Pois é. Bom, Diogo, tá contigo a bola. Tu queres o Flamengo adversário do Grêmio. Não, aí é só para cornetear o bavaresco, na verdade, né? Não, então, vamos Não, lá. acho assim, ó, eu quero que o Grêmio pegue o pior. O último cara que fez aposta comigo nesse programa, não era nessa emissora, mas era nesse programa. Eu ganhei. Vocês lembram o que aconteceu, né? O Alex Bagé. Apareceu vestido de Olha, baiano, mas eu não tô... Eu vou dizer o seguinte. Não, mas vamos lá. Tem vamos dois- lá. tem olha, dois olha times. aqui, ó, o Cita aí os Zico, candidatos aí. o Zico Moura, Carlos Eduardo Moura, o Zico está dizendo excelente programa. Então vamos fazer jus ao elogio dele. Vamos lá, dar os adversários Primeiro de eu Grêmio vou e de pegar Internacional. o Grêmio Falando que é o sério bavaresco. Os que podem, né? Hoje o Inter... Não. Quem tu gostaria Seria o melhor adversário, o mais fácil. de para o ver. Grêmio e para o Inter? Menos difícil. Tá, olha, eu vou te dizer, pelo que eu vi de todos aqui, o melhor primeiros. mesmo seria o Grêmio pegar o Libertad. Perfeito. Eu Tá, também. o Grêmio pegar o Libertad e o Inter. Libertar a revanche. O Inter é melhor. O Inter é vários. Olha, eu segundos, achei o né? São Lourenço uma porcaria, tá? Mas o Emelec é bem pior. Eu também acho. Então acho que o Emelec seria o Ganhou melhor. do Cruzeiro ontem. Meleque para o Inter. Bavaresco. Eu concordo. É o meu palpite que eu falei que eu sonhei, lembra? Emelec pro Inter e o Eu Libertad assino pro com o Grêmio. relator lá. Otávio. Eu tô pensando, mas se o Atlético Paranaense ficar em segundo, acho que seria um bom adversário para o Inter também. Seria um bom embate.
Por ser um time brasileiro com menos... Assim, né? Ele é intenso, mas ele é caseiro. Não, ele é bom caseiro. time, mas seria o Inter decidindo no Beira-Rio ainda. E o Grêmio? Pro Grêmio, eu acho que o Libertad, pelo Grêmio já ter enfrentado, já conhecer, e a gente conseguiu ver que é um time limitado também, acho que pro Grêmio seria o melhor. Qualquer Paraguai que o Grêmio pegar... Não, eu concordo. Libertar e pro Inter aí, essas opções de Emelec ou Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense seria uma boa também, né? Do ladinho assim, ó, aqui, sem viagem. Qualquer paraguaio que o Grêmio pegar tem um adendo positivo. Não, tem uma vírgula aí. O Olímpia é o time da Conmebol. Não, tudo bem, mas o que eu digo... Bom, tá na hora da Conmebol devolver pro Grêmio, o Rogério disse, né? Tem um detalhe importante, o Grêmio pegará certamente, se pegar um paraguaio, os times voltando das férias. Sim. Porque dia 4 de julho né, tem o clausura. Tem um detalhe importante, o Inter tem um adversário que o torcedor do Internacional talvez não concorde comigo, mas eu vi jogar e ele é bem ruinzinho também, mas ele é caseiro, ele é copeiro, ele é de Copa, mas é ruim. Nacional. É ruim, mas é copeiro. Se é ruim esse copeiro aí... mas é que copeiro joga lá, né? Mas joga é estilo Penharol, É estilo difícil. Penharol, o Nacional. É ruim, fede de ruim. Agora, o Internacional vai ter que quebrar um tabu para ser campeão dessa Libertadores. Além de várias... Qual é o tabu? De ganhar um título fora do Beira-Rio. Porque dessa vez não tem jogo final no Beira-Rio. O jogo é em campo neutro no Chile. Não, mas pra é verdade. todo mundo, né? Mas, só se um chileno mas tem time que já ganhou título fora de casa. No Maracanã, no Morumbi, em Medellín, na Argentina. Tem outros times que só ganharam título. Aí entrou a bandeirinha, com mas eu tenho que justificada fazer razão. Entrou a bandeira tricolor do Barbaresco. Mas não tem problema. Eu gostaria de... Mas é uma verdade, só falei verdade. Eu gostaria que o Grêmio pegasse o Flamengo. Por causa nossa aqui, por quê? Não, porque eu acho que o Grêmio mataria e teria aquela revanche da Copa do Brasil. Que foi ruim a eliminação do Grêmio, tu tem razão. Sabe? Então acho que teria em termos de sentimento meu, eu gostaria de eliminar o Flamengo muito. Eu acho assim, eu acho que se for para pegar um brasileiro nessa próxima fase aí do Grêmio, olha, eu vou ser sincero para vocês, por mais que vocês tenham feito várias críticas aí ao Flamengo, olha, eu apostaria minhas fichas de pegar o Cruzeiro. O Mano Menezes é muito competitivo. E para o Internacional eu fecho com o Otávio, o Atlético Paranaense. É um bom Dois confrontos brasileiros é ruim só para o Brasil, né? É um bom voto. Participantes, né? Aqui a chance do Grêmio pegar um brasileiro é muito grande, é quase certo. O Emelec seria muito bom, mas tem aquele problema da altitude, né? Que o jogador brasileiro parece... É uma pequena altitude, mas ela atrapalha. Pro Inter tem que fazer. O Emelec não é tão grande. O Emelec é Quito? Não é Quito? Não, LDU que é Quito. O Emelec eu acho, nem sei se tem altitude, mas acho que tem, mas é pequena. É pequena, o Emelec é pequeno. Mas aonde que é o Emelec? Temos 3 minutos de programa, não podemos ficar assim. Vamos lá. Deixa eu me pesquisar aqui no tio Google. Emelec. Eu acho que seriam os adversários. Também. O adversário para o Inter foi de LDU em função da altitude. É Guayaquil, o Emelec. E o River, né? Pro Inter Guayaquil é o nível do mar, eu acho. Não. É o mesmo do Barcelona? É. Emelec de Guayaquil. Não, mas fundado em Guayaquil em 28 de abril de 29. A empresa de energia. Exatamente. Aliás, uma das camisas, não sei, cada um tem um gosto, né? É bonito. É lindíssimo. Mas que camisa bonita. Aí já dá para encarar o Emelec. Eu acho que não tem altitude, eu posso estar enganado, mas acho que é nível do mar. Hein? O Emelec é chatinho, mas não é nada. Guayaquil não é nível do mar. Guayaquil é. Guayaquil é o nível do mar, mas aí já dá. Eu estava imaginando que o Emelec fosse... Mas foi o meu... Claro, se for estrangeiro, para o Inter falando, né? Não, mas aí é melhor que o Atlético. Acessível... Aí é melhor que o Atlético Paranaense. O problema, o bom de pegar o Atlético Paranaense, na teoria, tudo é teoria, né? É que é um time que vai atacar o Inter nos 2 jogos. E isso é bom. É verdade. É um time que vai atacar o Inter. Tem 3 caras... E tem uma outra coisa boa para o Inter, que eu falei aqui um pouco antes, é caseiro. Ele vai mal. E a decisão seria no Beira-Rio. Tem 3 caras no meio muito rápidos, 2 ponteiros chatos, um centroavante que sabe fazer gol, mas é o que o Inter gosta, é de pegar time que ataca. O Inter não pode pegar um time que não ataque. Pegar um Emelec, por exemplo, é chato, vai ter que propor o jogo nos 2 jogos. Eu vou dizer uma coisa, por exemplo, digamos que a circunstância fosse invertida, o Grêmio jogar a segunda em casa e o Inter jogar
a primeira, o Inter fosse segundo do grupo e o Grêmio primeiro. Pro Inter de hoje, tô falando do de hoje, não que foi campeão do mundo, seria muito ruim. É muito difícil pro Inter não decidir em casa. Esse Inter aí. A única Já coisa... para este Grêmio, é meio indiferente. Ele pode tanto ser eliminado como foi eliminado pelo River dentro de casa, como perder em casa e ir lá e buscar a classificação fora. Como pode fazer como fez nos últimos anos todos. Eliminou o Palmeiras fora, ganhou do Atlético Mineiro. E foi campeão da Libertadores fora. Então, eu quero dizer, para este Grêmio não faz muita diferença. A única coisa que eu não quero realmente é que tenhamos um Grenal já nessa fase. Eu também não. Aí, eu também não, tem que alimentar a expectativa mais tempo. Coisa, eu não acredito. Para depois. Eu não acredito que vai... Tem como ser na final? Mas é um palpite. Tem como ser na final, né? Tu pode acertar os palpites da Mega Sena também. Depende dos brasileiros. Então vamos torcer para que seja, né, um Grenal na final. Vai ser em Santiago do Chile, né? Mas já pensou que podia ser na semifinal pra gente ver aqui em Porto Alegre. Muito obrigado pela audiência de vocês, muito obrigado a todos que participaram também aqui através do WhatsApp, através do Facebook, através da minha Watch Party. Muito obrigado e amanhã estaremos de volta a partir da 13h com Virando o Jogo. E o convite sempre para que você fique agora com a Ali Klein e o programa Virou Moda. Até amanhã, muito obrigado. Virando o Jogo, oferecimento Banrisul, o grande Banco do Sul.